Olá pessoal, nós estamos aqui em mais um vídeo para falar sobre AWS. Você já ouviu falar sobre VPC na AWS, mas não sabe exatamente o que é, para que serve? Nesse vídeo eu vou explicar de forma simples o que é VPC e como ela funciona na prática. Vamos lá? Vamos entrar aqui na documentação da AWS. A AWS ela tem tudo documentado de todos os seus recursos. Documentação de nuvem privada virtual da Amazon, a Amazon Virtual Private Cloud, Amazon VPC. Permite provisionar uma seção logicamente isolada da nuvem AWS, onde você pode executar recursos da AWS em uma rede privada que você definiu. Aqui eu tenho mais informações sobre a VPC. O que é VPC? Com a AWS Virtual Private Cloud, a Amazon VPC, é possível iniciar um recurso da AWS em uma rede virtual logicamente isolada que você mesmo define. Essa rede virtual se assemelha a uma rede tradicional que você operaria no seu data center. Então aqui eu tenho aqui uma arquitetura para dar uma exemplificação aqui que a AWS fala. Aqui nós temos alguns recursos, nós vamos falar de alguns recursos e após isso eu vou mostrar para vocês aqui algumas informações direto na consoler. Eu criei uma arquitetura para ficar mais fácil para vocês poderem ter uma visualização melhor, a minha VPC. Então aqui na minha VPC, na minha conta, eu criei em uma região no norte da Virgínia, West 1, eu criei uma VPC, onde ela tem um Ranger 10.0.0/24, que me disponibiliza IP 256 IPs. E dentro dela, eu criei duas subnets. Então, eu tenho uma subnet pública, duas subnets públicas, e tenho duas subnets privadas dentro de duas zonas. O que seria a minha zona de disponibilidade? A minha zona de disponibilidade é como se fosse um data center. Então, aqui eu tenho dois data center A, data center B, na minha região da Virgínia, ok? Aonde estão as minhas subnets públicas e as minhas subnets privadas. Qual que é a diferença da minha subnet pública e a minha subnet privada? A subnet pública é aquela que tem comunicação para fora, comunicação de internet dentro da minha rede. A minha subnet privada é a rede que eu tenho ela fechada, onde ela não tem comunicação para fora, a não ser que eu faça algumas configurações. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui dentro da minha VPC, eu tenho um gateway. Então aqui eu tenho um gateway que permite a configuração, que permite a comunicação da minha VPC para a internet, e eu tenho aqui três tabelas de rotas. Uma tabela de rota é para minha subnet pública, e eu tenho duas tabelas de rota que são para minhas subnets privadas. Já vou explicar para vocês também como funciona. Para a comunicação da minha internet privada, que é o que eu comentei com vocês, dependendo da configuração, eu tenho também um NetGator. Como é que funciona? Na minha internet, na minha subnet pública, para ela ter a comunicação com a internet, eu preciso apenas ter uma configuração por Gator. Então, no Gator, com a minha tabela de rota, ela faz a entrada e saída de informações para a minha rede. Já na minha internet, na minha subnet privada, para que ela tenha comunicação, importante, frisem isso, para ela ter uma comunicação com a minha internet, eu preciso ter uma Internet Gator. Como é que funciona essa comunicação com a minha subnet privada? Se eu colocar algum recurso lá dentro, vou dar um exemplo de uma EC2, um Linux tem lá dentro. Se eu fizer alguma comunicação para fora, dentro da minha internet privada, ela só vai ter a comunicação de saída. Eu não consigo de fora comunicar dentro para dentro da minha internet privada, para minha subnet privada.
Então, por exemplo, se eu der lá uma atualização no Linux, né, fizer algum recurso que eu preciso que o meu Linux se conecte à internet, ela consegue ir para a internet, buscar essa informação e voltar. Mas eu, um usuário, não apenas de fora buscar uma informação da minha subnet pública, tá? Então a diferença é essa. E essa configuração ela é feita na minha tabela de rota. Por isso que eu preciso ter uma tabela de rota aqui também para se comunicar com a minha subnet pública. Para que a minha internet se conecte, a minha subnet privada se comunique para fora, ela automaticamente é configurado em IP elástico. Então ela tem um IP fixo ali, que na configuração é alocado, né, para que essa minha subnet pública possa ter uma comunicação para fora. E aí eu tenho outras configurações importantes também que precisam ser configuradas para que eu possa ter a configuração, a comunicação com a internet, que é Security Group, né, que é o grupo de segurança, mas nós vamos abordar isso agora. E eu também tenho um ACL, também que é um outro recurso como se fosse um firewall de tráfego, que ele vai poder bloquear, ter seguranças ali, só que também a gente não vai falar sobre isso agora. Esperar mais um pouquinho, mais para frente eu vou fazer outro vídeo aí falando sobre Security Group e ACL, tá certo? Ok, se vocês perceberem aqui embaixo aqui, eu coloquei duas tabelas. Uma tabela que serve para o meu Internet Gateway, então, por exemplo, eu tenho aqui localmente, né, o destino e o target, que são as configurações da minha internet, que são a tabela de rota para a minha subnet pública, né? Então, com o meu Internet Gateway apontando para fora, ele tem comunicação de entrada e de saída, né? E na minha Internet Gateway, na minha Net Gateway, eu tenho a configuração também para que ela possa configurar, ter comunicação para fora. É importante frisar isso. Vamos lá, pessoal, para a console da AWS. Então, aqui eu estou na console da AWS. Para eu procurar VPC, eu posso clicar aqui nos serviços e procurar sobre redes, tá lá embaixo, rede de entrada de conteúdo, clico nela e lá embaixo eu tenho aqui VPC. Eu posso também procurar direto pelo nome, então eu posso clicar aqui em pesquisar, deixa eu carregar, posso digitar VPC, ela já vai trazer para mim, eu posso clicar aqui também e nós vamos vir para essa tela. Então aqui do meu lado esquerdo aqui eu tenho os recursos VPC, nós vamos falar de algumas e vou clicar aqui VPC. Eu já tenho uma VPC criada aqui para facilitar aqui o conteúdo, mas eu vou explicar aqui para vocês, vou clicar aqui para criar uma VPC. Para facilitar o entendimento e a visualização, eu vou clicar aqui em VPC e muito mais. Ela já me deixa aqui uma configuração para eu poder visualizar e ter um entendimento melhor do que eu estou criando. Então, eu vou colocar aqui, vou deixar o nome que ele já colocou automaticamente, o meu range de IP aqui, vou colocar 24, porque aí ele vai disponibilizar 26, porque ele vai disponibilizar, 24, porque aí ele vai disponibilizar para mim 256 IPs. Aqui vou deixar padrão, vou deixar duas zonas de disponibilidade, que é o que nós fizemos lá no nosso diagrama. Então, eu tenho duas públicas, duas privadas. Vou colocar aqui um NetGator para cada subnet privada. E vou tirar aqui o Gateway do EC3, do S3. Aí aqui vai ficar mais fácil vocês visualizarem. Então, eu tenho aqui a minha VPC, eu tenho aqui as minhas subnets. Então, eu tenho duas subnets. Eu tenho duas subnets na West 1A, uma pública e uma privada. Eu tenho duas subnets na West 1B, uma pública e uma privada. Se vocês observarem aqui, ele cria para mim uma tabela de rota direta para o meu gateway, tá vendo? Para a pública, que é o que nós colocamos lá no nosso diagrama, e cria duas tabelas de rotas para a privada. Privada na West A,
1A e a WEST 1B para comunicação para fora. Então, ele vai buscar informação fora da minha rede. Eu vou voltar aqui. Então, essas informações, ela vem aqui, ó, dizendo que eu criei uma VPC. E aqui eu tenho as minhas subnets, duas públicas e duas privadas. Eu tenho a minha tabela de rota. A minha tabela de rota pública, lá nós tínhamos uma. E duas tabelas de rota privada. Se vocês perceberem aqui, se eu clicar em rotas, por exemplo, aqui na minha privada, ele vai mostrar, ó, que eu tenho comunicação com esse range para fora, na minha NetGator. E eu tenho um Gator IP Gator, tá aqui, vou clicar nela, que faz a minha comunicação para fora. Vou voltar aqui na tabela de rotas, que aqui na minha tabela de rota pública, eu tenho ele apontando para o meu Gator, ó, aqui, ó. Então, ele está apontando para fora, ó, na pública. Eu tinha comentado com vocês que quando ele cria o NetGator, ele precisa criar dois IPs fixos, vamos dizer fixos, que são IPs elásticos. Então, aqui eu tenho aqui, ó, um IP elástico, que ele cria automaticamente, que está configurado no meu NetGator, tá aqui, WEST 1A, e tem o meu outro na WEST 1B. E tenho o meu Gator configurado, ó, os meus Gators aqui, ó. Então ele cria os meus IPs públicos aqui, ó, IP elásticos. Pode ver que é o final 165. 165. Né, o grupo de segurança e também o ECS. Nós vamos falar sobre segurança num próximo vídeo aí, que é bem interessante falar sobre ele. E é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, tá? É bem fácil, eu acho que ficou fácil para vocês poderem entender como funciona o serviço da VPC na AWS. Isso que eu queria trazer para vocês. E para ficar fácil, para vocês poderem assimilar aí sobre a internet, né, sobre a rede virtual da AWS, imagina a VPC como se fosse um switch gerenciável. As minhas subnets é como se fosse as minhas VLANs. O meu security group é como se fosse o meu firewall. Então, onde eu consigo configurar, fazer algumas configurações lá. O meu ECL é como se fosse o meu modem, que vai trabalhar ali o meu tráfego, né? O meu NetGator e a minha tabela de rota é como se fosse ali o NetDevice que alguns firewalls e alguns switches gerenciados têm para você poder fazer a configuração. Então, tá bem fácil aí referente a VPC da AWS. Espero que todos tenham gostado, né? Curte, compartilha e vamos aguardar a próxima aí, tá bom? Até mais, pessoal. Valeu!